Fala pessoal, tudo bem? Então vamos explorar essa imagem aí e falar um pouco a respeito do mapeamento do casco, que foi a nossa discussão de ontem. Foram as imagens que eu postei aí para a gente poder estudar. Tá? Então o mapeamento do casco ele é um esquema muito bacana para a gente, de uma forma, conseguir ter noção aonde que estão posicionadas as estruturas anatômicas dentro do casco, né? A gente não tem o auxílio do raio-x ali muitas vezes na hora que a gente está trabalhando, às vezes nem é o caso, tá usando o raio-x, né? Mas com o mapeamento do casco a gente consegue ter uma noção de onde essas estruturas estão posicionadas e como que elas estão se comportando dentro do casco, certo? Vou pedir para que vocês levem em consideração que isso aqui é uma imagem, né? É uma foto, não é um casco ao vivo, então não existe uma exatidão dessas linhas que serão traçadas aqui durante o vídeo, tá? Eu tentei da melhor forma possível trazer uma precisão nessas linhas, na demonstração dessas estruturas, mas nem sempre é possível, tá? Então tá aí a imagem do casco. Vocês observem aqui o finalzinho, a parte distal da primeira falange, aqui a segunda falange e a terceira falange, certo? Aqui o osso navicular e as estruturas moles depois a gente vai falando, certo? Aqui o estojo córneo, né, a cápsula do casco, e vamos começar a trabalhar. Existem algumas forças, né, que atuam no casco, no corpo como um todo do animal, no momento dele estar ou em locomoção ou parado, certo? Então a primeira aqui é a força, é o peso do animal, certo? E a vermelha é a direção, é quando o animal está se locomovendo, certo? Existe essa força de direção para lá. E da mesma forma o solo ele devolve essas forças, né? Porque existe uma lei da física que diz que para toda força existe uma outra força, uma resposta com a mesma intensidade de força, porém em sentidos opostos. Essa é a terceira lei de Newton. Então, o peso do animal faz uma força no solo, o casco tocando no solo, o solo volta essa força com a mesma intensidade para o casco, certo? A resultante dessas duas forças que a gente começa a achar o centro da articulação, certo? Um ponto bem importante quando a gente está trabalhando com o mapeamento do casco e a gente precisa identificar essa região e começar a trabalhar nela. Então está aqui o centro da articulação do casco, que ele está posicionado nessa porção aí distal da segunda falange, certo? E que ele corresponde também à parte mais larga do casco. Depois eu vou estar mostrando para vocês na próxima imagem. Aqui essa linha pontilhada a gente chama de centro de força ou centro de pressão, certo? Que corresponde ao quê? Onde o tendão extensor digital comum e o flexor profundo. Então existem duas forças trabalhando. Outro ponto que eu coloquei aqui, que vocês podem observar nessa parte aqui de baixo, aqui, ó, é o ápice da ranilha, certo? Que é um ponto importante também quando a gente está trabalhando com o mapeamento do casco, certo? E por último, aqui é o breakover, né? Que a gente chama, que a gente observa que de duas formas, né? Foi até legal a gente ter discutido isso lá no grupo, porque ele é uma região, né? Vale lembrar isso aqui, porque ele é uma região, ele não é um ponto específico, né? Como é que a gente encontra essa região? Você faz um prolongamento, né? Daqui do ápice da terceira falange, tá? Aqui, ó, um prolongamento do ápice da terceira falange e uma linha aqui também perpendicular ao solo, conectando também ao ápice da terceira falange. Então essa área aqui toda é a área do breakover, certo? Que vai ser onde a gente, a partir daqui, a gente consegue, a partir dessa quina aqui, que é o perpendicular da terceira falange para frente, a gente consegue ter uma boa efetividade quando a gente faz, por exemplo, uma pinça rolada. Então a gente vai para a próxima imagem aqui. Como é que
a gente faz isso então, né? Como é que a gente começa trabalhar com o mapeamento do casco? Como a gente olha o casco a partir da sola? Então, no meu dia a dia, estou falando de mim, eu particular, eu gosto de trabalhar primeiro nos talões, né? Trazendo eles lá para a porção mais larga da ranilha, equilibrado, balanceado certinho ali, certo? E depois eu encontro essa linha verde pontilhada aqui, que é a parte mais larga do casco. E ali existe essa região que a gente falou, que é o centro da articulação, certo? Eu gosto de identificar também o ápice da ranilha, certo? E também o centro de força do casco, que é essa linha azul pontilhada. Tem 3/8 de polegada, não gosto de trabalhar assim, porque quando a gente começa a estabelecer medidas, né? Por exemplo, você pega um casco pequeno e um casco 0, por exemplo, casco 1, 2, e um casco que usa uma ferradura 7, 8, certo? Quando a gente começa a estabelecer medidas, né? A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo casco é do mesmo tamanho, certo? Nem todas as estruturas ali a gente vai conseguir achar com exatidão aplicando essas medidas no casco. Então eu particularmente não gosto de trabalhar aplicando medidas, né, valores. Então eu gosto de identificar a parte mais larga do casco, eu gosto de identificar o ápice da ranilha, eu identifico o centro de força do casco, né, centro de pressão, igualo os talões e traço essa linha também aqui, a gente vai imaginar ali na pinça do casco. Então, isso é o que eu trabalho no meu dia a dia, sem estabelecer valores de medidas. Então, a partir daí, a gente começa a olhar algumas proporções, certo? Então, eu vou tentar fazer um compasso aqui com as canetas. E o que eu uso no meu dia a dia? Eu pego aqui, ó, do final dos talões aqui, né? Essa linha que eu tracei entre os talões ao centro da articulação, ele tem que ter a mesma proporção da linha do breakover ao centro da articulação. Então aqui tem que ser equidistante, né? Tem que ser a mesma distância, certo? Eles têm que estar proporcionalmente iguais, certo? E uma outra referência que eu gosto de usar também é do final aqui dessa linha, da parte mais larga da ranilha, do equilíbrio dos talões, é a mesma distância da pinça no centro da articulação. Então, do final aqui da ranilha, dos talões, ao centro de pressão, o centro de força, né, é a mesma distância da pinça ao centro da articulação. Então, isso aqui é uma forma que eu consigo trabalhar no meu dia a dia. E a gente consegue treinar o nosso olho para essa proporção, para essas proporções, né? De tanto fazer, a gente vai conseguindo aplicar isso aí no nosso dia a dia, certo? E essa área azul aqui, que eu botei uma linha, mas é uma área que onde o breakover, por exemplo, uma pinça rolada, como eu falei aqui, o breakover vai ser eficaz, certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa imagem é o que eu trago para o meu dia a dia. Eu treino o meu olho quando eu estou casqueando para eu poder enxergar essas linhas aí no casco e a partir daí confeccionar uma ferradura, aplicar elementos na ferradura, trabalhar numa correção, numa aplicação de uma ferradura assimétrica. Então é super importante a gente ter isso aí em mente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero atender aí as expectativas de vocês e vamos estudando. Um grande abraço.